é uma bênção atrás da outra. Então, você está convidado para esse evento também. Eu gostaria de chamar aqui o pastor para nós orarmos. Antes de começar a mensagem, pastor, eu vou orar, boa noite, eu vou orar com o Senhor, vou orar também por cada um aqui, pelos pedidos que fizemos, que Deus possa se manifestar, continuar se manifestando aqui, através do Senhor. Oremos. Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de ouvir a Tua Palavra, de cantar louvores ao Senhor, de poder abrir o coração e pedir as coisas para o Senhor, de também abrir o coração e contar para as pessoas o que o Senhor já tem feito na nossa vida, o que o Senhor prometeu que faria. Agora eu estou aqui com o pastor e queria te pedir que o Senhor pudesse abençoar ele nesse momento ainda mais, que ele possa ser um instrumento usado por Ti, que nós possamos ouvir a voz dele e a voz do Senhor, que possa tocar no nosso coração, para que a gente possa tomar decisões ao Teu lado, que o Teu Espírito possa compartilhar poder através das palavras dele. Por favor, é isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Obrigadão, meu irmão. Fico com esse, né? E o púlpito, eu posso pôr. Está sendo transmitido por internet, tá? Tira esse copo para mim. Que bom estarmos aqui na casa de Deus. Esta é a casa do nosso Pai, e sendo a casa do nosso Pai, estamos aqui como irmãos, como filhos deste único Pai. É uma bênção poder estar aqui, ver cada um de vocês e cumprimentar também os nossos irmãos, amigos que estão assistindo através da internet. Que Deus esteja com você e que esse Deus continue sendo uma bênção na sua vida. É maravilhoso podermos estar na presença de Deus e sentirmos o seu amor por nós. E sendo hoje um culto de oração, nós já oramos, já estivemos dizendo a este Deus das nossas necessidades, do anseio do nosso coração, e que Deus conceda a cada um a bênção que aqui vieram buscar nesta noite. Meu irmão e amigo Gervânio, Rosaina, com os filhos, uma família querida que estamos estudando a Bíblia com eles. Que bom que vocês vieram. Que Deus abençoe muito vocês nessa busca da verdade. Mas sendo hoje um culto de oração, um culto em busca do poder de Deus, um culto no qual temos a oportunidade de expressar diante deste Deus os nossos anseios e a nossa gratidão, eu então escolhi um texto da palavra de Deus para partilhar com vocês. Aliás, uma das experiências. Pastor André, obrigado por ceder-me o seu púlpito aqui. Obrigado, pastor. Que Deus te abençoe muito como pastor dessa igreja, pastor. É um desafio. Eu bem sei disto, mas esse Deus completa as nossas deficiências, né? Meus irmãos, abram a Bíblia então em Mateus capítulo 17, ou melhor, desculpe, não é Mateus 17, é São João capítulo 4, São João capítulo 4, queremos ler aqui do versículo 46 ao 53. Esta é uma experiência maravilhosa, irmãos, vivida por um homem que tinha mais curiosidade do que até mesmo fé na pessoa de Jesus Cristo. É a história de um oficial do rei. Vamos ler? São João capítulo 4, a partir do verso 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou
que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que horas o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E o capítulo termina dizendo que foi este o segundo milagre que Jesus fez ali na Galileia. Este homem era um oficial do rei, homem que tinha muito poder, homem que poderia ter tudo que o mundo pudesse ter para ele. O seu filho doente, ele já havia buscado todos os médicos e todos os recursos da época. Tudo em vão. Tudo em vão. Ele ouviu falar desse Jesus. Ouviu falar do milagre que Jesus tinha feito nas bodas de Caná da Galileia. E ficou sabendo que Jesus estava retornando a Caná. Ele morava em Cafarnaum. Cafarnaum para Caná da Galileia dista apenas cerca de 25 quilômetros. É perto. Isto para um oficial do rei, que tinha os melhores cavalos à sua disposição. Ele podia facilmente fazer essa jornada em, no máximo, 5 horas. Já me disseram que um cavalo, no trote normal dele, ele anda cerca de 5 quilômetros por hora. Mas ele devia ter cavalos mais ágeis. Não sei que horas ele saiu de casa. Mas eu sei uma coisa aqui, que esse homem saiu de casa com o seu coração oprimido, amargurado, triste porque o seu filho estava à beira da morte. E ele não sabia, não tinha certeza se daria tempo ele ir e voltar e encontrar ainda o seu filho vivo. O seu filho estava nas últimas. E ele desesperadamente foi em busca de Jesus. Posso crer, meus irmãos, que ele não teve muita dificuldade para localizar Jesus. Encontrou uma multidão ali, e eu creio que, sendo um homem na posição dele, facilmente abriram o caminho para ele estar na presença de Jesus. Mas uma coisa me chama a atenção aqui. Ele chegou ali na presença de Jesus, e antes que ele fizesse qualquer pedido, Jesus pôde ver o que estava se passando na mente dele. Ele saiu de casa na esperança de encontrar um homem especial, um homem com vestidos especiais, com roupas as melhores, já que Jesus tinha tanta fama. E quando ele olhou para Jesus, ele viu um homem comum, um homem vestido com roupas simples, uma fisionomia, sim, atraente,
mas nada de especial ele viu em Jesus. E naquele momento ele passou a duvidar. Será que vale a pena? Será que este homem pode fazer alguma coisa por meu filho? Acho que eu perdi a viagem. Não sei se compensou eu fazer esta viagem, 25 quilômetros, para estar na presença deste homem. Eu creio que não vale a pena. Observem que o Senhor Jesus fez aqui uma afirmativa um tanto abrupta. Se não virdes porventura sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Isto provocou neste oficial do rei um sentimento muito grande. Quem é este homem que pode saber o que está se passando aqui na minha mente? Meus irmãos, ele não foi lá em busca da graça de Cristo, mas foi lá movido por um certo egoísmo, para que se Jesus fizesse algum milagre, ele pudesse crer. Era este o sentimento dele. Quero ver se esse Jesus realmente faz alguma coisa, e aí eu vou crer nele. E sabe, meus irmãos, muitas vezes nós agimos da mesma forma. Pedimos, mas queremos que Deus realize aquilo que o nosso desejo egoísta está querendo. E o que Jesus fez ali? Antes de curar o filho, Jesus precisou curar este oficial do rei. Primeiro, Jesus teve que curá-lo da sua incredulidade, das suas dúvidas, e então poder atender o seu pedido. Não é a gente receber a bênção de Deus para poder crer, mas é a gente crer antes de receber a bênção. Primeiro, Jesus se preocupou em curar a enfermidade espiritual da dúvida que estava naquele homem. E naquele momento em que Jesus disse: se não virdes sinais e prodígios, de forma alguma crereis, ele foi tomado de um choque. Eu não estou na presença de um homem comum. É um homem que sabe ler os meus pensamentos, sabe o que está no íntimo do meu coração. E naquele momento ele viu que a incredulidade dele estava pondo em risco a vida do seu filho. E foi naquele momento que ele sentiu que os seus desejos egoístas estavam colocando em perigo a cura do seu filho. E agora aquele homem mudou completamente a sua maneira de agir e ser. Olhem o verso seguinte: rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Que pedido especial. Que pena que ele não fez esse pedido inicialmente. Esperou Jesus mostrar que sabia o que se passava no coração dele, desde o momento que ele saiu de casa. Ele saiu de casa angustiado. Ele saiu de casa onde a natureza parecia estar gritando contra ele. Que o sol estava sendo causticante sobre ele. E que ele estava angustiado, amargurado, nada tinha graça na sua vida. E agora ele chega aqui e diz: Senhor, desce antes que o meu filho morra. E sabe, meus irmãos, este Senhor aqui não é um Senhor qualquer. A Bíblia usa para esse termo Senhor
uma expressão grega, kurios. E sabe o que significa essa expressão? Senhor divino. É uma expressão que é usada somente com relação à divindade. Não era usada com relação a poderosos, reis e pessoas. Não. Este Senhor kurios era só empregado, é só empregado na Bíblia para a divindade. A cura dele estava realizada quando ele reconheceu o Senhor como um Senhor divino. Reconheceu Jesus como sendo aquele que tinha poder. Qual foi o pedido dele? Senhor divino, desce antes que o meu filho morra. E o que Jesus disse? Vai, teu filho vive. E o final do versículo diz: o homem creu na palavra de Jesus e partiu. O pedido dele era que Jesus fosse com ele. É possível que ele tenha levado até uma carruagem ou algum outro meio de transporte para levar Jesus o mais rápido possível à casa dele. E quando Jesus disse: vai, o teu filho vive, ele creu. E tudo mudou na vida dele. Ele saiu dali da presença de Jesus como alguém restaurado, como alguém que tinha uma paz no seu coração, alguém que não podia questionar a divindade de Jesus. Por isso ele não questionou. Talvez pudesse ele ter dito: Senhor, eu vim buscá-lo. Venha comigo, eu terei mais tranquilidade se o Senhor for comigo. Eu vou me sentir mais seguro se o Senhor for comigo à minha casa para curar o meu filho. Mas ele não questionou. Diante da palavra de Cristo: vai, o teu filho vive. O que a Bíblia diz? O homem creu na palavra de Jesus e partiu. E ele partiu com muita alegria do seu coração, com muita felicidade, com muita certeza da cura do seu filho. Tanto assim que a Bíblia continua nos falando aqui, meus irmãos, que o verso seguinte, verso 51, já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Eu fico a imaginar aquela cena. Ele vinha a uma certa distância. E os servos avistaram o seu senhor vindo lá e correram para dar a ele as boas novas, para tranquilizar o seu coração amargurado. Eles imaginavam que o seu senhor estava ainda amargurado, ansioso para receber notícia do seu filho. E quando os seus servos disseram: Senhor, o teu filho vive. Que maravilhoso isso aqui, não é? Teu filho vive, Senhor. O que esperavam aqueles servos? Eu fico pensando a decepção deles. Nenhuma surpresa do seu senhor. Nenhuma surpresa. Posso crer que os seus servos esperavam assim: que bom, muito obrigado pela boa nova, pela notícia que vocês estão me trazendo. Não, ele não demonstrou nenhuma surpresa. Nenhuma surpresa. Ele só teve uma curiosidade. Olhem a Bíblia no verso seguinte. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E informaram-lhe: ontem,
à hora 7ª, a febre o deixou. Ontem, à hora 7ª. Vejam bem, aquele homem, se ele saiu de sua casa por volta, digamos assim, das 7 horas da manhã, com seu bom cavalo, meio-dia, eles estariam lá na presença de Jesus. Daria tempo para ter estado com Jesus e ter voltado ansiosamente para a sua casa para confirmar se realmente o seu filho estava bem. Não sei o que ele foi fazer naquela tarde, mas a verdade é que ele não teve pressa em voltar para casa. Ele só voltou no dia seguinte. Talvez tenha ido tratar alguma coisa do rei, a serviço do rei. Mas a verdade é que ele só no dia seguinte. E quando os seus servos disseram, ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. Que horas é a 7ª hora? Contando o nascer do sol, porque naquela época era o nascer do sol, 6 horas, né? 6 horas, aí meio-dia seria 6 horas, 7ª hora, por volta de 1h da tarde. Por volta de 1h da tarde, ele poderia ter voltado tranquilamente, sossegadamente para a sua casa, para comprovar o milagre do seu filho. Mas ele não voltou. Ficou tranquilo. Agora tudo era diferente para ele. Agora o sol já não era mais tão causticante para ele. O cantar dos passarinhos não era mais uma agressão para ele. Ele estava feliz, repleto de paz no seu coração. Ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Posso imaginar que ali em torno daquela criança quase moribunda, à beira da morte, estavam sua mãe, alguns servos, estavam ali, em torno daquela criança, esperando o seu último suspiro. E de repente, na hora 7ª, tudo mudou. O rubor da sua face voltou. A febre o deixou. Aquela criancinha que estava à beira da morte, abriu os seus olhos quase mortiços. Ela abriu os seus olhos e com um sorriso expressou alegria ali para sua mãe, para os seus familiares, para os seus servos. Ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. E olha o verso seguinte. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. A curiosidade dele era só, que horas meu filho melhorou? Sabe, meus irmãos, não podemos permitir que a incredulidade... Eu vi uma frase do pastor André sábado passado. Não permita que a semente da tristeza, da dúvida e da incredulidade nasça em seu coração. Certo, pastor? Vou repetir, ele disse. Não permita que a semente da dúvida e da incredulidade nasça em seu coração. Este homem quase perdeu o seu filho por causa da incredulidade. Mas o nosso Jesus maravilhoso, quando vê que nós estamos duvidando, que nós estamos sendo incrédulos, Ele procura nos erguer.
É o que ele fez com este homem. Jesus não poderia dizer nada além do que poderia dizer se este homem continuasse na sua incredulidade. Nunca Jesus poderia ter feito aquele milagre. Por isso, primeiro Jesus curou o pai das dúvidas e da incredulidade, para então poder dizer: vai, o teu filho vive. Poder fazer o milagre do filho. Oh, meus irmãos, como precisamos confiar mais nesse Deus e depender mais desse Deus em cada momento da nossa vida. Não esperarmos um milagre para podermos crer, mas crermos antes que o milagre se realize. É isto que Jesus está nos ensinando nesta noite. E se você veio aqui com o seu coração amargurado, triste, se você está na sua casa com o seu coração amargurado, lembre-se, Jesus pode resolver tudo, mas primeiro crer. Não é esperar um milagre de Jesus para poder crer, mas é você crer para esperar o milagre do nosso Senhor Jesus. Se você puder analisar a sua vida, momentos bons e momentos ruins, você vai ver que o saldo dos momentos bons sempre superam os momentos ruins. Conte as bênçãos. Quantas bênçãos. Quantas bênçãos, quantas Deus tem concedido a você. E que esse Deus possa continuar te abençoando, possa continuar dando bênçãos especiais, e que a gente possa, nesta noite, contar bênçãos deste Deus grandioso que opera na vida de cada um de nós. Vamos cantar este hino então, conta as bênçãos. Vamos colocar de pé? Se na vida as ondas agitadas são, se com desalento julgas tudo em vão, contas muitas bênçãos que Deus já fez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, diz de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa que te faz chorar? É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, diz de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa que te faz chorar? É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, diz de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Mágoa que te faz chorar, é a cruz pesada que tens de levar. Seu de vida ao céu
Oremos. Pai grandioso e eterno Deus, muito obrigado por esses momentos que passamos aqui em Tua presença. Ó Deus amado, cada um de nós viemos aqui nesta noite para expor diante de Ti a nossa gratidão e o nosso desejo de alcançarmos bênçãos especiais vindas das Tuas santas mãos. Concede, Senhor, a Tua bênção a cada um de nós. Que saiamos deste lugar, Senhor, gozando a Tua paz, a Tua infinita misericórdia, a Tua bondade. Que possamos sentir isso em nosso coração. Que Tu nos leves de volta à nossa casa com a Tua bênção e graça. Que Tu possas acompanhar a cada um de nós. Eu rogo, Senhor, uma bênção especial também aos pastores desta igreja. Ajude o pastor com a sua equipe, Senhor, que eles tenham, Senhor, a Tua bênção e graça, e que, ó Deus, que o pastor André saiba como melhor liderar esta igreja, levando aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele e os seus demais pastores auxiliares tenham a Tua bênção e graça, Senhor. Acompanhe a todos nós nesta hora. Suplicamos-te em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos e que Deus acompanhe a cada um de nós.